Flá criou sua neta sozinha, mas a verdade sobre o pai a despedaçou. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Flávia observava pela janela de seu apartamento no 20º andar enquanto a chuva castigava São Paulo. As gotas golpeavam o vidro como se quisessem entrar, assim como as memórias que ela tentava manter do lado de fora de sua mente. 62 anos de histórias estavam gravados nas linhas do seu rosto, mas nenhuma delas a havia preparado para a tempestade que atravessou sua porta naquela noite de inverno, embrulhada em um cobertor rosa do hospital. A enfermeira não disse nada, apenas entregou o bebê e um envelope. Sinto muito, senhora Flávia. Dentro do envelope, um atestado de óbito. Natália, sua única filha, havia partido durante o parto. Complicações inesperadas, sem tempo para despedidas. E o pai, desconhecido. Ninguém jamais o havia conhecido, sem nome na certidão de nascimento, sem explicação, apenas silêncio. Flávia sentiu o peso de seu próprio coração enquanto segurava aquele pequeno embrulho que respirava suavemente. O mundo ao seu redor desabou como um castelo de cartas, mas não havia tempo para cair junto. Não quando aqueles pequenos olhos se abriram e fixaram-se nos seus, como se procurassem um porto seguro no meio da tempestade. Você não está sozinha, sussurrou Flávia para a recém-nascida, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas faces enrugadas. Eu prometo. O apartamento de 2 quartos no bairro da Liberdade, com seu chão que rangia e a tinta descascada nas paredes, parecia subitamente imenso e vazio, sem a presença de Natália. Fotografias emolduradas contavam histórias de épocas mais felizes. Natália criança com seu uniforme escolar, Natália adolescente sorrindo na praia, Natália formando-se na faculdade. E agora, apenas silêncio onde deveria haver o som de sua risada. Quando Flávia olhou para o bebê nos seus braços, algo aconteceu. Ela não se sentiu velha, sentiu-se viva, necessária, completa novamente. Ela nomeou a bebê Naira, porque ela chegou durante uma lua cheia e iluminou seu mundo no meio da escuridão completa. Naira significava grande luz em sua origem, e foi exatamente isso que aquela pequena criatura trouxe para um apartamento que havia se tornado sombrio demais. Criar uma criança novamente naquela idade não seria fácil. Suas articulações doíam durante as longas noites de choro. Sua aposentadoria mal cobria fraldas e leite. Os vizinhos cochichavam. Amigos sugeriam considerar a adoção. Você é idosa demais, diziam com falsa preocupação. Isso não é sua responsabilidade. Há instituições que cuidariam bem dela. Mas Flávia apenas sorria, com a calma de quem já havia navegado por mares tempestuosos antes. Ela não é uma responsabilidade, ela é minha segunda chance. As noites eram longas no pequeno apartamento. Naira chorava por razões que Flávia tentava decifrar como um antigo código Morse. Fome, sono, cólica, saudade de um colo que nunca mais sentiria. A idosa balançava-se na velha cadeira de balanço que havia pertencido à sua própria mãe, cantando canções de ninar que extraía das profundezas de sua memória. Durma, meu anjinho, sussurrava ela, enquanto seus olhos lutavam contra o sono. Amanhã será outro dia. E assim foi. Um dia após o outro, entre fraldas, mamadeiras e consultas médicas que consumiam a pequena aposentadoria de professora. Flávia aprendeu novamente os ritmos de uma vida que começava. Seus cabelos grisalhos tornaram-se brancos como neve, mas seu coração rejuvenesceu com cada sorriso desdentado, cada primeiro passo, cada palavra balbuciada. Ela banhou Naira com amor, envolveu-a em histórias, alimentou-a com esperança. Contou-lhe sobre sua mãe, gentil, rebelde e cheia de risadas. A menina crescia ouvindo histórias sobre Natália, aquela mulher que existia apenas em fotos e nas palavras carinhosas de Flávia. Sua mãe amava dançar sob a chuva, dizia.
Flávia, enquanto penteava os cabelos escuros de Naira, idênticos aos de Natália. Ela sempre dizia que a vida era curta demais para esperar o sol. Flávia deu a Naira tudo o que tinha, exceto uma resposta. Quem é meu pai? Naira perguntou pela primeira vez aos 5 anos, depois de voltar da escola onde uma professora, bem intencionada, havia pedido que todos desenhassem suas famílias. Seu desenho mostrava apenas 2 pessoas, ela e a avó. Flávia sentiu o coração apertar. Como explicar o inexplicável? Como contar a uma criança que metade de sua história era uma página em branco? Querida, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Tudo o que sei é que sua mãe te amou o suficiente para trazê-la ao mundo. É isso que importa. Mas aquela resposta, suficiente aos 5 anos, já não bastava aos 10. E certamente não seria suficiente aos 15. À medida que Naira crescia, o pequeno apartamento da Liberdade testemunhava as transformações. As paredes, antes decoradas com desenhos infantis, agora exibiam pôsteres de bandas e fotos de amigas. O quarto que um dia pertenceu a Natália, agora pertencia à sua filha, que herdara não apenas seus traços, mas também seu espírito questionador. Flávia envelheceu, mas se manteve firme. Suas mãos, agora mais trêmulas, ainda preparavam o café da manhã antes que Naira acordasse. Para ir à escola. Seus joelhos, mais fracos, ainda se dobravam para recolher meias espalhadas pelo chão. Seu coração, mais cansado, ainda batia com amor feroz e protetor. Enquanto as estações mudavam lá fora, dentro do apartamento, o tempo parecia seguir um ritmo próprio. Naira crescia, Flávia envelhecia. Juntas formavam um universo completo, onde a ausência de outras pessoas era preenchida com livros, músicas, filmes e conversas que se estendiam noite adentro. Mas havia perguntas. Sempre havia perguntas. O fantasma de um homem sem nome, sem rosto, sem história, pairava sobre elas como uma sombra. Quem era ele? Por que nunca apareceu? O que ele havia deixado de herança além de sua ausência? Naira queria mais. Queria história, sangue, a metade faltante de sua própria narrativa. Na adolescência, Naira vasculhou gavetas antigas, álbuns de fotos e até registros hospitalares, mas estes estavam em branco, nada além de um nome rabiscado no diário de Natália, Valério. Sem sobrenome. Sem endereço. Apenas um nome. Se perguntado ao vento, o nome não dizia nada. Se perguntado a Flávia, o nome causava um leve tremor em suas mãos envelhecidas, como se tocasse em uma ferida antiga. Quem é Valério? Perguntou Naira um dia, segurando o diário desgastado como evidência. Flávia sentou-se lentamente na poltrona de sempre, aquela que conhecia o formato exato de seu corpo após tantos anos. Eu não sei muito sobre ele, respondeu com voz baixa. Sua mãe o manteve em segredo. Não era uma mentira completa, mas também não era toda a verdade. Havia mais, sempre havia mais. Mas algumas histórias eram pesadas demais para serem carregadas por ombros jovens, pensava Flávia. Algumas verdades poderiam esperar, mas a vida nem sempre espera pelo momento perfeito. O tempo, esse velho impaciente, continuou sua marcha. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses, os meses se tornaram anos. Naira cresceu entre dúvidas e certezas. A certeza do amor de Flávia, a dúvida sobre seu próprio passado. Deitada em sua cama à noite, Naira imaginava versões diferentes daquele homem chamado Valério. Às vezes, ele era um artista boêmio que havia passado pela vida de sua mãe como um cometa. Outras vezes, um homem simples que nunca soube de sua existência. Em seus dias mais sombrios, imaginava-o como alguém que sabia e simplesmente não se importou. A vida seguia seu curso. Naira estudava, sonhava, fazia planos. Flávia assistia com orgulho e apreensão,
sempre dividida entre o desejo de protegê-la e a consciência de que não estaria ali para sempre. Você não quer fazer aquele teste de DNA? Sugeriu uma amiga de Naira certo dia, enquanto estudavam na sala do apartamento. Aqueles que revelam suas origens, sabe? Talvez você encontre parentes do seu pai. Flávia, que passava com uma bandeja de lanches, sentiu o chão tremer sob seus pés. O medo, velho conhecido, voltou a apertar seu peito, mas o tempo havia ensinado a disfarçar. "Quem quer refri?" perguntou, como se não tivesse ouvido a conversa. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Flávia chorou silenciosamente. Não pelo passado, mas pelo futuro que se aproximava como um trem em alta velocidade. A verdade, mantida em segredo por quase 18 anos, logo encontraria seu caminho até a luz. E quando isso acontecesse, o que restaria? Se perguntada, Flávia diria que apenas queria proteger. Proteger Naira da verdade, proteger a memória de Natália, proteger o frágil equilíbrio que haviam construído. Mas no silêncio de seu quarto, enfrentando seu próprio reflexo no espelho, sabia que também protegia a si mesma. Do julgamento, da raiva, da possibilidade de perder a única família que lhe restava. Então, no 18º aniversário de Naira, algo chegou pelo correio. Uma carta, manuscrita, sem endereço de retorno. "Para Flávia, acho que sou o homem de quem você vem escondendo." Flávia se sentou lentamente. Seu coração disparou enquanto abria o envelope. A carta era longa, sincera e repleta de tristeza. Valério havia sido o amor secreto de Natália, um homem casado, na época, de outra cidade. O relacionamento deles havia sido breve, intenso e complicado. Quando Natália engravidou, tentou alcançá-lo, mas ele já havia se mudado com a família para o exterior. Ele só descobriu anos depois, por acidente, através de um amigo em comum e um obituário com o nome de Natália. Naquela época, ele estava divorciado, sozinho e assombrado pelo passado. Procurou por anos, mas nunca conseguiu localizar Flávia ou a criança, até recentemente. Ele encerrou a carta com: "Se você permitir, gostaria de conhecê-la. Sei que estou atrasado, mas quero tentar." O peito de Flávia se apertou. Todos aqueles anos, protegendo, amando, preenchendo o espaço de dois pais, e agora a sombra do ausente havia retornado. Se perguntada sobre suas emoções naquele momento, Flávia não saberia responder com clareza. Havia medo, sim. Havia raiva, certamente, mas havia também um estranho alívio. O alívio de quem carregou um segredo pesado por tempo demais. Naira, em pé atrás dela, havia lido cada palavra. Ela não falou, apenas sussurrou: "Então ele é real." Flávia virou-se. "Sim, mas você não precisa dele para saber quem você é." "Eu sei", disse Naira, "mas talvez eu queira saber quem ele é." Se perguntada se estava com medo, Naira negaria. Diria que estava curiosa, talvez até ansiosa. Mas a verdade era que seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Toda sua vida havia sido construída sobre uma ausência, e agora essa ausência tinha nome, rosto e história. Uma semana depois, Valério chegou à porta de Flávia. Um homem alto, envelhecido, com olhos cansados e um buquê de margaridas, as favoritas de Natália. Ele não tentou justificar o passado, não implorou por perdão, apenas olhou para Naira e disse: "Você tem os olhos de sua mãe e o mesmo fogo na voz." Eles conversaram por horas. Flávia permaneceu quieta na maior parte do tempo, apertando seu terço entre os dedos nodosos. Se perguntada, diria que estava rezando, rezando para que Naira não se decepcionasse. Rezando para que aquele homem, Valério, não fosse uma nova ferida. Rezando para que o mundo, sempre tão imprevisível, fosse gentil desta vez. Então, Valério virou-se para ela e disse: "Nunca tive a chance de agradecer por ser o tipo
De mulher que salvou minha filha quando eu não pude. Flávia assentiu, olhos marejados. Ela não era minha de sangue, mas era minha em todos os outros sentidos. Nas semanas que se seguiram, Naira e Valério construíram algo frágil, tentativo, mas real. Ele veio à sua formatura do ensino médio, trouxe fotos de sua infância para que ela pudesse ver de onde vinham seu queixo, seu sorriso, sua teimosia. E numa tarde de domingo, enquanto Naira segurava a mão de Flávia entre as suas, ela disse: "Você não apenas me criou, você me resgatou. Você me deu um nome quando ninguém mais o fez." Flávia olhou para a menina que havia embalado, defendido e amado ferozmente, e sorriu entre lágrimas. "Eu não precisava saber quem era seu pai", disse suavemente. "Você já era tudo para mim." Se perguntasse a qualquer um dos três como se sentiam naquele momento, talvez não conseguissem encontrar palavras. Há emoções para as quais nosso vocabulário é insuficiente. Há conexões que transcendem o sangue, escolhas que redefinem o significado de família. Naquela tarde, no pequeno apartamento da Liberdade, com o chão que rangia e a tinta que descascava nas paredes, 3 pessoas descobriram que o tempo, por mais impiedoso que seja, também pode ser gentil, que os círculos, por vezes, se fecham, que o amor, em suas múltiplas formas, sempre encontra um caminho. Se perguntada se estava feliz, Flávia responderia que sim. Não porque o passado havia sido reescrito, mas porque o futuro, aquele grande desconhecido, parecia um pouco menos assustador agora. E Naira, com seus 18 anos recém-completados, olhou pela mesma janela por onde sua avó observara tantas tempestades e viu que o céu, finalmente, começava a clarear. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Semanas se transformaram em meses, e a presença de Valério na vida de Naira se estabeleceu como algo entre familiar e estranho. Era como aprender um novo idioma, já na idade adulta. Possível, mas com sotaque. Ele aparecia nos finais de semana, sempre com algum presente pequeno, sempre com histórias sobre lugares distantes que havia visitado. Naira absorvia cada palavra, cada gesto, buscando neles reflexos de si mesma. O jeito como ele inclinava a cabeça ao escutar com atenção, o modo como seus olhos se estreitavam quando sorria verdadeiramente. Pequenos detalhes que, para ela, eram como descobrir peças de um quebra-cabeça há muito perdidas. O inverno chegou a São Paulo com sua friagem úmida que penetrava nos ossos. Flávia, sempre sensível ao frio, passava mais tempo enrolada em seus xales coloridos, observando a nova dinâmica que se formava diante de seus olhos. Havia uma mistura de sentimentos dentro dela que não sabia nomear. Alívio por Naira finalmente conhecer suas origens, insegurança sobre seu próprio lugar nessa nova configuração e uma pontada de tristeza ao pensar em Natália e no que ela diria sobre tudo isso. Numa noite particularmente fria, enquanto Naira estava no quarto estudando para os exames finais do colégio, Valério permaneceu na sala com Flávia após o jantar. O silêncio entre eles, antes desconfortável, agora tinha um peso diferente. "Ela se parece tanto com Natália", Valério comentou, olhando para uma fotografia na estante. "Tem a mesma determinação." Flávia assentiu, servindo mais chá nas xícaras. "Mas tem o seu temperamento. Aquela teimosia não veio da nossa família." Pela primeira vez desde que se conheceram, compartilharam um sorriso genuíno. "Posso perguntar algo, Flávia?" Ele hesitou. "Por que você nunca tentou me encontrar depois que Natália partiu?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Flávia tomou um gole de chá, sentindo o calor da bebida contrastar com o frio que a pergunta trouxera. "No começo foi raiva", admitiu finalmente. "Achei que você sabia e não queria saber de nada.
Depois foi medo. Medo de que você aparecesse e depois desaparecesse novamente. Naira já havia perdido uma pessoa. Não poderia perder outra. Valério olhou para suas próprias mãos. Entendo. Eu não sei se teria sido diferente se eu soubesse antes. O homem que eu era naquela época, não sei se ele teria sido um bom pai. E o homem que você é agora? Está tentando aprender, respondeu ele com uma honestidade que a surpreendeu. Naquela noite, após Valério partir, Flávia ficou acordada por horas. Sua mente vagava entre o passado e o presente, entre promessas feitas e caminhos não tomados. Na quietude de seu quarto, admitiu para si mesma o que ainda não conseguia dizer em voz alta. Estava aprendendo a dividir Naira. Não era fácil, não era natural, mas era necessário. Os dias de outono em São Paulo traziam consigo aquela melancolia própria da estação. Folhas secas dançavam pelas calçadas da Liberdade, enquanto estudantes apressados corriam para se abrigar da garoa fina que caía. No pequeno apartamento, a rotina seguia seu curso, mas com ajustes sutis que refletiam as mudanças em suas vidas. Valério agora frequentava os almoços de domingo. Por vezes trazia livros que haviam sido importantes em sua juventude. Em outras ocasiões, simplesmente ouvia as histórias que Flávia e Naira compartilhavam, como se tentasse recuperar os anos perdidos através daquelas narrativas. Numa dessas tardes, enquanto lavavam a louça juntas, Naira quebrou um silêncio confortável, com uma pergunta inesperada. Vó, você acha que a mamãe ficaria chateada por eu estar conhecendo ele? Flávia parou de enxugar o prato que segurava. A pergunta a pegou desprevenida, como um soco suave no estômago. Sua mãe, disse depois de um momento, escolhendo as palavras com cuidado, sempre quis que você fosse feliz. Ela era complexa, tinha seus próprios demônios, mas seu amor por você era a coisa mais simples e pura que já conheci. Naira assentiu, absorvendo as palavras. Acho que ela entenderia. Sua curiosidade, continuou Flávia. A necessidade de conhecer todas as partes da sua história. Às vezes, eu sinto como se estivesse traindo a memória dela, confessou Naira em voz baixa. Como se, ao gostar dele, eu estivesse escolhendo um lado. Flávia colocou o prato de lado e segurou o rosto da neta entre suas mãos enrugadas. Escute bem, meu amor. A vida não é sobre escolher lados. Não há times aqui. Sua mãe e seu pai cometeram erros como todos nós. Mas nenhum desses erros diminui o amor que ambos sentem por você. Um amor que continuou mesmo depois que ela partiu. E um amor que ele está tentando construir agora. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Naira e Flávia a secou com o polegar. E quanto a você, vó? Como se sente com tudo isso? A pergunta era simples, mas a resposta não. Como explicar o turbilhão de emoções que a consumia? O medo de ser substituída, a gratidão por ver sua neta finalmente completa, o alívio de não carregar mais aquele segredo? Eu estou aprendendo, respondeu finalmente. Aprendendo que meu papel na sua vida não diminui, porque agora você tem um pai. Aprendendo que família pode crescer e mudar de formas que nunca imaginamos. Naquela noite, depois que Naira adormeceu, Flávia pegou o álbum de fotos que mantinha em sua mesinha de cabeceira. Passou os dedos pelas imagens de Natália, desde bebê até adulta. O que sua filha diria sobre tudo isso? Teria aprovado a presença de Valério na vida da filha ou teria considerado uma traição? Estou fazendo o melhor que posso, filha. Sussurrou para a fotografia de Natália sorrindo em sua formatura. Sempre fiz. No dia seguinte, Valério apareceu com uma surpresa. Uma caixa de madeira antiga que continha documentos, fotografias e pequenas lembranças de sua própria família. Achei que Naira gostaria de conhecer os avós que nunca conheceu, explicou. Meus pais já se foram, mas a história deles ainda está aqui. Naira abriu a caixa como quem descobre um tesouro, seus olhos brilhando de curiosidade. Ali estavam
Fotografias em preto e branco de pessoas que compartilhavam seus traços, cartas amareladas pelo tempo, até mesmo um antigo relógio de bolso que havia pertencido ao seu bisavô. Esta fui eu aos 16 anos, disse Valério, apontando para uma fotografia. Mesma idade que você tinha quando comecei a te procurar. A imagem mostrava um jovem magro, de cabelos desgrenhados e sorriso tímido, segurando um violão. Naira pegou a foto, estudando-a com atenção. Eu também toco, disse ela, surpresa com a coincidência. Eu sei, respondeu Valério. Sua avó me contou. Algumas coisas estão no sangue, acho. Flávia observava a cena com um misto de emoções. Era estranho ver aquela conexão se formar diante de seus olhos, aquela descoberta mútua de similaridades e diferenças. Por um momento, sentiu-se como uma espectadora em uma história que havia protagonizado por tanto tempo. Mas então, Naira se virou para ela, olhos brilhantes. Vó, você se lembra daquela vez que tentou me ensinar a tocar piano e eu era terrível? Agora sabemos de quem herdei o talento musical. O comentário, feito com carinho e inclusão, trouxe Flávia de volta para o momento. Ela riu, lembrando-se das desastrosas tentativas de ensinar piano à neta, que sempre preferiu o violão. Verdade. Achei que era falta de paciência, mas agora vejo que era genética. Os três riram juntos, e naquele momento, algo mudou sutilmente. Uma tensão que haviam carregado por semanas pareceu se dissipar. Não completamente, mas o suficiente para que pudessem respirar mais facilmente na presença uns dos outros. Enquanto o inverno dava lugar à primavera, a vida no pequeno apartamento da Liberdade encontrava um novo ritmo. Naira agora dividia seu tempo entre os estudos, as amigas, as aulas de música e os momentos com Valério. Flávia, por sua vez, redescobria o prazer de ter tempo para si mesma, tempo para retomar antigos hobbies, para encontrar velhas amigas, para simplesmente existir sem a constante preocupação que a acompanhara por quase 2 décadas. Foi nesse período que um velho problema de saúde ressurgiu. Uma dor persistente no peito que Flávia vinha ignorando há meses, finalmente a forçou a buscar ajuda médica. Os exames revelaram o que ela já suspeitava. Seu coração, que havia suportado tantas tempestades emocionais, estava mostrando sinais de cansaço. Precisamos monitorar isso de perto, disse o médico, ajustando seus óculos enquanto olhava para os resultados. E talvez seja a hora de diminuir o ritmo, Dona Flávia. Ela assentiu, mas em seu íntimo sabia que diminuir o ritmo era mais fácil dito que feito. O apartamento, embora pequeno, exigia manutenção constante. As contas não paravam de chegar. E havia Naira, prestes a iniciar a faculdade no próximo ano, com todos os custos que isso implicava. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Flávia contemplou seu futuro com uma clareza que só a idade avançada proporciona. Havia sempre imaginado que estaria presente para todos os grandes momentos na vida de Naira. A formatura, na universidade, o primeiro emprego, talvez até um casamento ou filhos. Mas agora, pela primeira vez, enfrentava a possibilidade de que o tempo poderia ser mais curto do que havia planejado. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar, vó? Naira apareceu no vão da porta, já de pijama, com o cabelo preso em um coque desajeitado. Mesmo com 18 anos, havia momentos em que ainda parecia aquela menininha que corria para os braços da avó após um pesadelo. Claro, meu amor. Aconteceu alguma coisa? Naira sentou-se no chão, aos pés da cadeira, como costumava fazer quando criança. Eu vi o frasco de remédios novos no balcão, disse ela, sem rodeios. São para o coração, não são? Flávia sentiu um nó na garganta. Havia planejado contar sobre sua condição com calma, escolhendo o momento certo. Mas Naira sempre
Fora observadora demais para seu próprio bem. São apenas precauções, respondeu, tentando soar despreocupada. Você sabe como os médicos são dramáticos. Naira não respondeu imediatamente. Em vez disso, apoiou a cabeça no colo da avó, como fazia quando era pequena. Você precisa me contar essas coisas, disse finalmente. Não precisa me proteger de tudo, sabia? Flávia sorriu melancolicamente, passando os dedos pelos cabelos da neta. É difícil mudar um hábito de 18 anos, querida. Ficaram em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, os sons da cidade criavam uma melodia familiar. Buzinas distantes, o barulho ocasional de um trem, risos de pessoas voltando para casa após um jantar tardio. Eu falei com o Valério hoje, disse Naira de repente, sobre os exames. Flávia sentiu uma pontada de alarme. Por quê? Porque ele é médico, vó. Cardiologista. Você sabia? Não, ela não sabia. Em todas as conversas que haviam tido, em todas as histórias que Valério havia compartilhado, esse detalhe nunca havia surgido. Ou talvez tivesse surgido e ela simplesmente não havia registrado. Tão concentrada estava em observar a interação dele com Naira. Ele quer te levar para ver um colega dele, um especialista, continuou Naira. Disse que pode conseguir uma consulta para amanhã mesmo. Flávia sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. A ideia de aceitar a ajuda de Valério, de ficar em dívida com ele de alguma forma, a incomodava. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que precisava de cuidados médicos adequados, especialmente se quisesse estar presente na vida de Naira por mais tempo. Vamos ver, respondeu Flávia, sem comprometer-se. Preciso pensar sobre isso. Mas, na manhã seguinte, ao tentar levantar-se da cama e sentir a fraqueza nas pernas, a tontura que a fez agarrar-se à cabeceira, ela entendeu que não havia muito a pensar. Precisava estar saudável. Por Naira. Pela promessa silenciosa que fizera a Natália tantos anos atrás. Valério acompanhou-as até a clínica particular no Morumbi, um edifício imponente de vidro e aço que contrastava drasticamente com o posto de saúde do bairro onde Flávia costumava consultar-se. O médico, colega de faculdade de Valério, recebeu-as com uma cordialidade que Flávia não estava acostumada. Não houve fila de espera, não houve formulários intermináveis para preencher. O caso dela é prioridade, Wilson, disse Valério ao colega. Ela é a avó da minha filha. A frase, dita com tanta naturalidade, causou um efeito estranho em Flávia. Era a primeira vez que ouvia Valério referir-se a Naira como minha filha, na sua presença. Não havia arrogância em sua voz, apenas a constatação de um fato. E, surpreendentemente, não doeu tanto quanto ela imaginava que doeria. Os exames foram minuciosos. Após 2 horas, o Dr. Wilson sentou-se com os 3 para discutir os resultados. Dona Flávia, seu coração está, de fato, apresentando sinais de insuficiência cardíaca inicial, disse ele com uma seriedade profissional, mas gentil. Não é algo irreversível no estágio em que está, mas precisamos agir agora. Vou receitar alguns medicamentos e sugerir algumas mudanças no estilo de vida. A lista de recomendações era longa. Dieta com baixo teor de sódio, exercícios leves supervisionados, redução de estresse, acompanhamento contínuo. Flávia ouviu tudo com atenção, mas sua mente vagava para outras preocupações. O custo dos novos medicamentos, como ajustaria sua rotina, o impacto que isso teria nos planos de Naira para a faculdade. No caminho de volta para casa, sentada no banco traseiro do carro de Valério, Flávia observava São Paulo pela janela. A cidade, sempre em movimento, parecia refletir seu próprio estado interior. Um constante fluxo de preocupações e esperanças. Vó, disse Naira, interrompendo seus pensamentos. Eu estava pensando, e se a gente se mudasse? Se mudar para onde? O Valério, quero dizer, meu pai,
Tem um apartamento maior no Pinheiros. Tem um quarto extra que não usa. Poderíamos ficar lá por um tempo, pelo menos até você se recuperar completamente. Flávia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A ideia de deixar o pequeno apartamento na Liberdade, o lugar onde havia criado Natália, onde havia criado Naira, onde cada canto guardava memórias preciosas, era impensável. Não seria algo permanente, acrescentou Valério, olhando-a pelo retrovisor. Apenas até você se sentir melhor. Seria mais fácil para todos. Mais fácil para quem? Perguntou Flávia, um pouco mais ríspida do que pretendia. Aquele apartamento é minha casa, nossa casa, acrescentou olhando para Naira. Um silêncio desconfortável preencheu o carro. Naira olhou pela janela magoada. Valério ajustou o aperto nas mãos no volante. Flávia fechou os olhos, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Não era assim que queria reagir. Não era justo com Naira, que apenas tentava ajudar. Não era justo com Valério, que estava, à sua maneira, tentando fazer o certo. Me desculpem, disse ela finalmente. É que aquele lugar é mais do que um apartamento para mim. É toda a minha vida. Naira pegou sua mão e apertou-a gentilmente. Eu sei, vó. É a minha vida também. Mas você é mais importante que qualquer lugar. As palavras tocaram Flávia profundamente. Havia dedicado tantos anos para garantir que Naira nunca se sentisse abandonada. E agora era a neta quem se preocupava em não abandoná-la. Vamos fazer o seguinte, propôs Valério. Não precisamos decidir nada agora. Vamos para casa, descansar e conversamos sobre isso depois, com calma. Naira sentiu aliviada. Flávia também concordou, mas sabia que a questão não seria esquecida facilmente. Era apenas o começo de uma nova fase de ajustes e negociações. Na semana seguinte, Naira teve uma importante apresentação na escola. Um recital de música onde tocaria violão. Havia praticado incansavelmente e Flávia sentiu um orgulho imenso ao vê-la no palco, tão confiante, tão talentosa. Valério estava lá também, sentado algumas fileiras à frente, filmando tudo com seu telefone. Depois da apresentação, os três saíram para comemorar em uma pizzaria próxima. O ambiente entre eles estava mais leve, mais natural. Flávia observava como Naira gesticulava animadamente enquanto contava a Valério sobre seus planos de estudar. Música na universidade, com a mesma paixão nos olhos que Natália tinha quando falava sobre seus sonhos. Vocês dois tocam muito bem, comentou Flávia, quando Valério mencionou que também havia tocado violão na apresentação final do ensino médio. Incrível como certas coisas passam de pai para filha, não é? Observou Valério, com um sorriso discreto para Flávia. Era um comentário simples, mas que carregava um peso significativo. Uma pequena ponte sendo construída entre eles, um reconhecimento tácito de que, apesar de todas as diferenças e do passado complicado, havia algo que os unia permanentemente: o amor por Naira. No caminho para casa, passaram em frente a um prédio sendo construído na Avenida Paulista. Luzes fortes iluminavam a estrutura parcialmente concluída. Operários trabalhavam mesmo àquela hora da noite. Estão construindo um novo centro médico aqui, comentou Valério. Vai ser um dos mais modernos da América Latina. Você vai onde trabalhar lá? Perguntou Naira, interessada. Fui convidado para chefiar o departamento de cardiologia, respondeu ele, com um certo orgulho na voz. Não dei a resposta final ainda. Por quê? Quis saber Naira. Valério hesitou por um momento, olhando brevemente para Flávia pelo retrovisor. Porque seria um compromisso de longo prazo aqui em São Paulo, e eu queria ter certeza de que seria o melhor para todos. A implicação era clara. Valério estava considerando ficar permanentemente em São Paulo, construir uma vida próxima a Naira. Era um compromisso significativo, uma declaração silenciosa de intenções.
Flávia sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por saber que Valério não planejava aparecer na vida de Naira apenas para desaparecer novamente. Apreensão sobre o que isso significaria para a dinâmica entre eles. E um estranho sentimento de gratidão, não por si mesma, mas por Naira, que teria a chance que Natália nunca teve. Conhecer seu pai não apenas de passagem, mas como uma presença constante em sua vida. Você deveria aceitar, disse Flávia, surpreendendo até a si mesma com a afirmação. Parece uma grande oportunidade. Valério olhou-a pelo retrovisor, visivelmente surpreso. Naira também virou-se para ela, com um sorriso luminoso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Aquela noite marcou uma virada. Não apenas nas circunstâncias externas de suas vidas, mas principalmente na forma como viam uns aos outros e a si mesmos. No quebra-cabeça complicado que era sua família, as peças começavam lentamente a encontrar seus lugares. Os dias que se seguiram trouxeram novos desafios e ajustes. A saúde de Flávia melhorou gradualmente com os medicamentos e cuidados, mas suas limitações físicas tornaram-se mais evidentes. Tarefas simples, como subir as escadas do prédio quando o elevador quebrava, o que acontecia com frequência, tornaram-se obstáculos significativos. Foi após um desses episódios, quando Flávia precisou parar várias vezes para recuperar o fôlego enquanto subia até o 20º andar, que Naira voltou a tocar no assunto da mudança. Vó, eu sei que você ama esse apartamento, mas ele não está facilitando sua recuperação. Flávia sabia que a neta tinha razão. O apartamento, com todas as suas memórias e confortos familiares, também tinha suas desvantagens práticas. Era longe dos médicos especialistas, o elevador era precário, e a própria estrutura do edifício, construído na década de 1970, apresentava problemas constantes que Flávia não tinha mais energia para administrar. Estive pensando, disse, Naira enquanto preparava o jantar naquela noite. E se a gente não fosse para o apartamento do Valério, mas procurássemos outro lugar? Um apartamento térreo, talvez, ou em um prédio com elevador confiável. Algo que fosse nosso, só que mais adequado para a sua saúde. A ideia era razoável, mas havia o problema financeiro. O pequeno apartamento da Liberdade, mesmo com todos seus problemas, estava quitado. Era o único bem que Flávia possuía, sua única segurança financeira. Como se lesse seus pensamentos, Naira continuou. Poderíamos vender este e comprar algo menor, mas mais moderno, ou até alugar por um tempo, até você se sentir completamente recuperada. Pela primeira vez, Flávia permitiu-se considerar seriamente a possibilidade. Não como uma derrota ou rendição, mas como uma adaptação necessária. Assim como havia adaptado sua vida 18 anos atrás para criar Naira, talvez agora fosse o momento de adaptar-se novamente para uma nova fase da vida. Vamos pensar nisso, disse finalmente. Não prometo nada, mas vamos considerar as opções. O sorriso de Naira iluminou a pequena cozinha. Ótimo! Já vi alguns lugares online que parecem perfeitos. Flávia riu da empolgação da neta. Era típico de Naira. Já havia pesquisado tudo, apenas esperando o momento certo para compartilhar. No final de semana seguinte, as três, Flávia, Naira e Valério, visitaram alguns apartamentos. O processo, que Flávia temia que seria doloroso, acabou sendo surpreendentemente agradável. Havia algo de excitante em imaginar novos começos, novas possibilidades. O lugar que mais gostaram ficava no Cambuci, não muito longe da Liberdade, mas em um prédio moderno com elevadores funcionais e uma pequena área verde. Era menor que o atual, mas mais funcional, com janelas amplas que deixavam entrar a luz natural e uma pequena varanda onde Flávia já imaginava colocar suas plantas. O que achou? Perguntou Naira enquanto voltavam para casa.
É bonito, admitiu Flávia. Diferente, mas bonito. E mais prático para a sua saúde, acrescentou Valério. Está a 10 minutos do novo centro médico onde vou trabalhar. A menção ao novo emprego de Valério trouxe à tona outra realidade, que estavam começando a aceitar. Ele havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Não um visitante ocasional, mas alguém com quem contavam, alguém que fazia parte do planejamento futuro. Quando começa no novo hospital? Perguntou Flávia, genuinamente interessada. Em 2 semanas, respondeu ele. Estou organizando a mudança do consultório para mais perto de lá. A conversa fluiu naturalmente para outros assuntos. Os planos de Naira para a faculdade, que começaria no próximo semestre, o novo tratamento que o médico havia recomendado para Flávia, até mesmo sobre como o clima de São Paulo estava particularmente imprevisível naquele ano. Era uma conversa comum, o tipo que famílias têm ao redor da mesa de jantar ou no carro voltando para casa. E foi exatamente essa normalidade que atingiu Flávia com força total. Em algum momento, sem que ela percebesse claramente, haviam se tornado uma espécie de família. Não convencional, certamente, construída sobre perdas e encontros tardios, sobre segredos revelados e perdões difíceis. Mas ainda assim, uma família. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Flávia pegou o diário de Natália que guardava em sua gaveta. As páginas estavam amareladas pelo tempo, a caligrafia da filha tão familiar quanto o próprio rosto em suas memórias. Abriu uma página aleatória. Às vezes penso em como seria se pudéssemos escolher nossa própria história desde o início. Havia escrito Natália, mas talvez a beleza esteja exatamente nas surpresas, nos desvios inesperados que o caminho nos apresenta. Flávia fechou o diário, sentindo uma estranha paz, como se Natália, de alguma forma, houvesse aprovado as mudanças que estavam ocorrendo. Na semana seguinte, tomaram a decisão. Venderiam o apartamento da Liberdade e comprariam o novo no Mostunó. Cambuci. Valério ofereceu-se para ajudar financeiramente, uma oferta que Flávia recusou educadamente. Não por orgulho, mas por um sentimento de que precisava manter certa independência, certa autonomia nessa nova configuração familiar. Entendo, disse Valério sem insistir, mas quero que saiba que estou aqui se precisar. Para qualquer coisa. A sinceridade em sua voz era inegável, e Flávia sentiu uma onda de gratidão. Este homem, que entrara em suas vidas como uma ameaça potencial, havia se revelado um aliado inesperado, e talvez, com o tempo, até mesmo um amigo, um gancho narrativo poderoso referente à história no ponto certo para manter a atenção e a curiosidade do espectador. As semanas se transformaram em meses e a vida seguiu seu curso com aquela mistura de rotina e surpresas que caracteriza nossa existência. O novo apartamento foi comprado, reformado e mobiliado. A mudança ocorreu em um dia ensolarado de primavera, quando as cerejeiras da Liberdade estavam em plena floração, como se despedindo delas com um último espetáculo de beleza. Naira iniciou seus estudos na faculdade de música, dividindo seu tempo entre as aulas, os ensaios e o lar. Valério estabeleceu-se no novo hospital, conquistando o respeito dos colegas e pacientes com sua competência e dedicação. E Flávia, aos poucos, adaptou-se à nova realidade. O apartamento no Cambuci, inicialmente tão estranho e impessoal, foi ganhando vida com os objetos que trouxeram da antiga casa. As fotografias de Natália encontraram seu lugar na estante da sala. O velho relógio de parede, que havia pertencido ao pai de Flávia, voltou a marcar as horas na parede da cozinha. As plantas de Flávia floresceram na varanda ensolarada. A saúde de Flávia melhorou significativamente com os novos medicamentos e a proximidade do hospital.
As escadas já não eram mais um obstáculo e a rotina de caminhadas diárias no pequeno parque próximo trouxe-lhe nova energia e disposição. Em uma dessas caminhadas, enquanto Flávia descansava em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa, Valério juntou-se a ela. Era um domingo tranquilo e Naira estava em casa, estudando para uma prova importante. "Como está se sentindo hoje?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Melhor", respondeu Flávia. "Cada dia um pouco melhor." Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando crianças que brincavam na grama próxima. Uma delas, uma menina de aproximadamente 5 anos, tinha o mesmo sorriso luminoso de Naira naquela idade. A semelhança fez Flávia sorrir. "Queria te agradecer", disse Valério de repente. "Pelo quê?" "Por permitir que eu entrasse na vida de vocês. Sei que não foi fácil." Flávia observou seu perfil, notando as rugas que se formavam ao redor. De seus olhos, quando estava pensativo, havia uma dignidade nele, uma gentileza que ela não havia percebido no início. "Não foi fácil", concordou ela, "mas acho que nada que vale a pena realmente é." Valério assentiu, compreendendo a profundidade por trás daquelas palavras simples. "Você acha que Natália nos aprovaria?" perguntou ele, verbalizando uma preocupação que Flávia sabia que ele carregava. Ela considerou a pergunta por um momento. "Natália era complicada", respondeu finalmente. "Intensa em tudo o que fazia. No amor, na raiva, na alegria, na tristeza. Mas no fundo, ela sempre quis o que era melhor para as pessoas que amava. E ela amava Naira mais que tudo." Valério absorveu as palavras, seus olhos fixos em um ponto distante. "Ainda sinto por não ter estado lá", disse ele com uma nota de tristeza. "Por não ter conhecido Natália melhor, por não ter estado presente quando Naira nasceu." "O passado não pode ser mudado", disse Flávia, com a sabedoria que apenas a idade traz. "Mas o futuro ainda está sendo escrito a cada dia." Naquele momento, sob a suave luz do sol de outono que filtrava através das folhas, algo se solidificou entre eles. Não era exatamente amizade, nem era apenas um acordo de convivência pacífica. Era um entendimento mútuo, um reconhecimento do valor que cada um trazia para a vida de Naira, para a continuidade da história que Natália havia começado. Quando voltaram para casa, encontraram Naira adormecida no sofá, livros e partituras espalhados ao seu redor. Parecia tão jovem naquele momento, tão vulnerável, que Flávia sentiu um nó na garganta. "Ela se parece tanto com a mãe quando dorme", comentou Valério em voz baixa. "Sim", concordou Flávia, "mas tem o seu jeito de franzir a testa quando está concentrada." Trocaram um olhar cúmplice, duas pessoas unidas pelo amor à mesma jovem, pela memória da mesma mulher. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Flávia ficou acordada em seu novo quarto, observando a lua cheia pela janela. Pensou em como a vida era imprevisível, em como os fios do destino se entrelaçavam de maneiras que jamais poderíamos antecipar. 18 anos atrás, quando uma enfermeira bateu à sua porta com um bebê nos braços, Flávia jamais poderia imaginar o caminho que percorreriam juntas. As noites sem dormir, as preocupações constantes, as alegrias simples, os desafios superados. E agora, este novo capítulo que se abria diante delas, com personagens inesperados e possibilidades que antes pareciam impensáveis. "Estamos indo bem, Natália", sussurrou para a lua, como se sua filha pudesse ouvi-la através daquela luz prateada. "Estamos todos indo bem. Vocês já passaram? Ou conhecem alguém que passou por algo semelhante? Me conta aí nos comentários." O ano novo chegou com aquela promessa de recomeços que janeiro sempre traz. No novo apartamento, Flávia, Naira e ocasionalmente Valério celebraram com uma ceia simples, mas especial. Não havia fogos de artifício visíveis de sua varanda, mas o céu estrelado oferecia seu próprio espetáculo silencioso.
Quais são seus desejos para este ano? Perguntou Flávia a Naira, enquanto serviam a sobremesa. Um pudim de leite feito segundo a receita que havia passado de geração em geração em sua família. Terminar bem o primeiro ano da faculdade, respondeu Naira, pensativa. Talvez conseguir um estágio com aquela orquestra que mencionei. E ela hesitou, olhando de Flávia para Valério. Que continuemos assim, juntos, apoiando uns aos outros. A simplicidade e sinceridade do desejo tocaram Flávia profundamente. Depois de tantos anos, sendo apenas as duas contra o mundo, era estranho e reconfortante ter este círculo expandido. E você, Valério? Perguntou Flávia. Algum desejo especial? Ele pareceu surpreso com a pergunta, como se não esperasse ser incluído neste momento íntimo familiar. Saúde, respondeu finalmente, para todos nós, e tempo. Tempo para conhecer melhor minha filha, para compensar os anos perdidos. O uso da palavra filha ainda causava uma pequena contração no coração de Flávia, mas não era mais doloroso. Era apenas um lembrete da nova realidade que haviam construído juntos. Os primeiros meses do ano trouxeram uma rotina estável, pontuada por eventos especiais que foram cuidadosamente registrados no novo álbum de fotografias que Naira havia comprado. A primeira apresentação dela com o coral da universidade, o Tizen, aniversário de Flávia, celebrado com um pequeno grupo de amigos íntimos, Valério recebendo um prêmio de reconhecimento por seu trabalho no novo hospital. Foi durante uma dessas celebrações, enquanto Flávia observava Naira e Valério conversando animadamente sobre música, uma paixão que descobriram compartilhar, que ela percebeu algo importante. Não estava mais apenas permitindo que Valério fizesse parte da vida delas. Estava genuinamente feliz por sua presença, pelo que ele trazia para Naira, pela forma como havia enriquecido suas vidas. A primavera chegou, trazendo novos desafios e oportunidades. Naira foi selecionada para um programa de intercâmbio musical em Portugal, uma chance de estudar com mestres reconhecidos por 3 meses. Não sei se devo ir, confessou ela a Flávia, enquanto discutiam a possibilidade. Não quero deixar você sozinha. Flávia sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a sufocou. Esta menina, esta jovem mulher que havia criado, sempre pensando nos outros antes de si mesma. Você vai, disse Flávia, com uma firmeza que não admitia discussão. Esta é a oportunidade que você merece, que trabalhou tanto para conseguir. Eu vou ficar bem. Mas e sua saúde? E se... Minha saúde está melhor do que esteve em anos, interrompeu Flávia. Além disso, não estarei sozinha. Tenho minhas amigas do grupo de leitura. Tenho meus médicos excelentes e... Ela hesitou brevemente. Tenho Valério por perto caso precise de alguma coisa. Naira olhou-a com surpresa, não pela menção a Valério, mas pela naturalidade com que Flávia o incluiu como parte de sua rede de apoio. Tem certeza? Perguntou, ainda insegura. Absoluta, respondeu Flávia, segurando as mãos da neta entre as suas. Sua mãe teria ficado tão orgulhosa de você, sabia? Ela sempre sonhou em viajar, conhecer lugares novos. Você vai realizar isso por vocês duas. As lágrimas brilharam nos olhos de Naira. E por um momento, Flávia viu novamente a pequena menina que corria para seus braços após cair no parquinho, buscando conforto e força para continuar. Vou sentir tanto sua falta, disse Naira, abraçando-a. Eu também, meu amor, mas estarei aqui quando você voltar, cheia de histórias para me contar. E assim foi decidido. Naira passaria 3 meses em Lisboa, estudando com alguns dos melhores músicos da Europa, expandindo seus horizontes e vivendo experiências que ficariam para sempre em sua memória. Os preparativos para a viagem ocuparam as semanas seguintes. Passaporte, visto, seguro-saúde, roupas adequadas para o clima europeu, adaptadores para tomadas.
Flávia observava tudo com uma mistura de orgulho e melancolia, lembrando-se de como o tempo havia passado tão rapidamente. Um dia estava trocando fraldas, no outro preparando sua neta para cruzar o oceano. Valério mostrou-se incrivelmente prestativo durante todo o processo. Com experiência em viagens internacionais devido a congressos médicos, ofereceu conselhos práticos, ajudou com a documentação e até mesmo comprou para Naira uma mala de alta qualidade como presente de despedida. Para que você possa trazer presentes para todos nós, brincou ele, entregando o pacote. Na noite anterior à partida, os três jantaram juntos no pequeno apartamento do Cambuci. A comida era simples. O estrogonofe, que sempre foi o prato favorito de Naira desde criança, mas a atmosfera estava carregada de emoções. Proponho um brinde, disse Valério, levantando sua taça. A Naira, que está prestes a iniciar uma grande aventura. Que você aprenda muito, viva intensamente e volte para casa com o coração cheio de novas experiências. A Naira, concordou Flávia, erguendo também sua taça. Depois do jantar, enquanto Valério lavava a louça, insistindo que as duas aproveitassem o tempo juntas, Flávia e Naira sentaram-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade. Vó, começou Naira, com aquele tom de voz que Flávia conhecia bem, o de alguém prestes a fazer uma pergunta difícil. Você já imaginou que um dia estaríamos assim, com ele fazendo parte das nossas vidas? Flávia sorriu, lembrando-se da tarde em que recebera aquela carta que mudaria tudo. O medo que sentira, a resistência inicial, o longo caminho até a aceitação. Não, respondeu honestamente. Nunca imaginei. Passei tanto tempo tentando ser tudo para você. Mãe, pai, avó, amiga, que não conseguia conceber a ideia de dividir esse papel com mais ninguém. E agora? Agora entendo que família não é algo fixo, definido por regras rígidas. É algo que cresce, que se adapta, que encontra novos formatos. Naira assentiu, absorvendo as palavras. Sabe o que mais me surpreendeu? Continuou Flávia. Descobrir que ter Valério em nossas vidas não diminuiu o que temos juntas. Apenas adicionou algo novo, algo diferente. É exatamente assim que me sinto, concordou Naira, como se finalmente tivesse encontrado uma peça que faltava, sem precisar desmontar o quebra-cabeça que já tínhamos construído. Ficaram em silêncio por um momento, contemplando a cidade que se estendia diante delas, viva e pulsante, mesmo àquela hora da noite. Tenho algo para você, disse Flávia finalmente, entregando a Naira um pequeno pacote embrulhado em papel simples. Naira abriu-o com cuidado. Dentro havia um diário antigo, com capa de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. É o diário da sua mãe, explicou Flávia. Achei que já era hora de você tê-lo, para conhecê-la melhor através de suas próprias palavras. As mãos de Naira tremeram levemente enquanto abria o diário, vendo pela primeira vez a caligrafia elegante e fluida de Natália. Obrigada, sussurrou com os olhos marejados. Vou cuidar dele como um tesouro. Sei que vai, disse Flávia, acariciando seu rosto como fazia quando era pequena. E quando voltar, podemos conversar sobre qualquer coisa que queira perguntar. Aquela noite, depois que Naira se recolheu para finalizar os preparativos da viagem, Flávia encontrou Valério ainda na sala, olhando para as fotografias na estante. Ela era linda, comentou ele, apontando para uma imagem de Natália. Tinha os mesmos olhos determinados de Naira. Sim, concordou Flávia, e o mesmo espírito aventureiro. Valério virou-se para ela com uma expressão séria. Quero que saiba que estarei aqui enquanto Naira estiver fora, para qualquer coisa que precisar. Obrigada, respondeu Flávia, e percebeu que realmente sentia gratidão, não apenas educação formal. Acho que todos nós crescemos neste último ano, não é? Ele sorriu, assentindo. Mais do que imaginei ser possível.
Na manhã seguinte, levaram Naira ao aeroporto. O momento da despedida foi emocionante, com lágrimas que não tentaram esconder. Havia tanto amor naquele pequeno círculo, tanto a dizer e, ao mesmo tempo, tanta certeza de que as palavras não eram realmente necessárias. "Ligue quando chegar", disse Flávia, abraçando-a uma última vez. "Todos os dias", prometeu Naira. "Todos os dias", prometeu Naira, apertando as mãos de Flávia e Valério uma última vez antes de atravessar o portão de embarque, carregando consigo uma mala de roupas e uma mochila de memórias. O caminho de volta para casa foi silencioso. Não um silêncio desconfortável, mas aquele tipo de quietude compartilhada que só pessoas que se entendem conseguem apreciar. Flávia olhava pela janela do carro, observando a cidade que agora parecia estranhamente vazia, sem a presença de Naira. "Ela vai ficar bem", disse Valério, como se lesse seus pensamentos. "É forte e inteligente como a mãe e a avó." Flávia sorriu, grata pelo comentário e pela companhia. Era estranho pensar que há um ano a ideia de estar sozinha em um carro com Valério teria sido impensável. Agora parecia natural. "Sim", concordou ela, "ela vai ficar bem." Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina. Sem Naira para preencher o apartamento com sua energia jovem e música constante, Flávia dedicou-se mais intensamente a seus hobbies. Retomou o tricô, atividade que havia abandonado há anos, e juntou-se a um clube de leitura na biblioteca local. As manhãs eram dedicadas às suas caminhadas no parque, agora mais longas e vigorosas, demonstrando como sua saúde havia melhorado. Valério, cumprindo sua promessa, visitava regularmente. Às vezes, trazia o jantar de um restaurante próximo. Outras vezes, chegava com ingredientes frescos e cozinhavam juntos. Uma atividade que, surpreendentemente, ambos descobriram apreciar. "Minha esposa nunca me deixou chegar perto da cozinha", comentou ele uma noite enquanto cortava legumes para um risoto. "Dizia que eu fazia mais bagunça que comida." "Natália era igual", riu Flávia, lembrando-se da filha. "Uma vez tentou fazer um bolo para meu aniversário e quase incendiou o apartamento." Essas conversas, inicialmente centradas apenas em Naira, gradualmente expandiram-se para incluir memórias de suas próprias vidas, descobertas de interesses compartilhados, discussões sobre livros, filmes e até política, sempre com respeito às diferenças de opinião. As ligações de Naira de Portugal eram o ponto alto da semana. Através da tela do computador, ela compartilhava suas aventuras, os novos amigos que havia feito, os mestres com quem estava aprendendo, as ruas de Lisboa que explorava nos fins de semana. "Vocês precisam vir me visitar", sugeriu ela durante uma dessas chamadas. "Seria incrível mostrar tudo isso pessoalmente." A ideia ficou pairando no ar como uma possibilidade tentadora. Flávia nunca havia saído do Brasil, e a ideia de viajar internacionalmente aos 63 anos parecia simultaneamente assustadora e excitante. "Poderíamos ir", disse Valério depois, quando discutiam a proposta. "Tenho alguns dias de férias acumulados e seria bom para você conhecer um lugar novo." Flávia hesitou. "Não sei, é uma viagem longa e minha saúde..." "Sua saúde está estável", argumentou ele. "E eu sou médico, lembra? Estarei lá se acontecer qualquer coisa." A segurança em sua voz, a confiança tranquila de alguém habituado a tomar decisões em situações críticas, foi reconfortante. Flávia percebeu que, sem perceber, havia começado a confiar no julgamento de Valério, especialmente em questões médicas. "Vou pensar no assunto", respondeu, não querendo comprometer-se imediatamente. Mas a semente havia sido plantada. Nos dias seguintes, Flávia pegou-se pesquisando sobre Portugal, sobre o que precisaria para a viagem, imaginando-se caminhando pelas ruas históricas de Lisboa, vendo Naira em seu novo ambiente. A decisão foi tomada em uma tarde chuvosa,
quando Flávia encontrou um antigo cartão postal entre as páginas de um livro. Era de Paris, enviado por uma amiga há décadas, com a promessa escrita à mão. Um dia vamos viajar juntas. A amiga havia partido anos atrás, e a promessa nunca se concretizou. A vida é curta demais para adiar sonhos, murmurou Flávia para si mesma, em uma frase que poderia ter saído dos lábios de Natália. Naquela noite, durante a chamada semanal com Naira, ela anunciou: estamos pensando em visitá-la no próximo mês. O rosto de Naira iluminou-se com um sorriso radiante. Sério? Isso seria incrível. Tem certeza? Absoluta, respondeu Flávia, sentindo uma onda de excitação juvenil. Já está mais que na hora de conhecer o mundo além das fronteiras de São Paulo. Os preparativos para a viagem trouxeram uma nova dinâmica entre Flávia e Valério. Havia decisões práticas a tomar, detalhes a resolver, um objetivo comum que os unia além de Naira. Passaporte, seguro-viagem, quais medicamentos levar, que roupas seriam adequadas para o clima europeu no outono. Nunca imaginei que faria minha primeira viagem internacional aos 63 anos, comentou Flávia, enquanto organizavam os documentos. Nunca é tarde para novas experiências, respondeu Valério. Meu pai fez sua primeira viagem internacional aos 70 para me visitar quando morei na Alemanha. Foi uma das melhores épocas da vida dele. Havia algo de libertador em planejar essa aventura, como se, ao decidir cruzar o oceano, Flávia também estivesse cruzando fronteiras invisíveis dentro de si mesma, limites auto-infligidos, medos antigos, inseguranças sobre sua capacidade de adaptar-se a novas situações. A semana anterior à viagem foi repleta de últimos preparativos e despedidas. Amigas do grupo de leitura vieram tomar chá e desejar boa viagem. Vizinhos ofereceram-se para regar as plantas durante sua ausência. O médico fez um último check-up, declarando que Flávia estava em condições perfeitas para viajar. Na véspera da partida, Flávia não conseguiu dormir. Ficou na varanda observando a cidade, pensando em como sua vida havia mudado completamente em apenas um ano. Da solidão à companhia, do medo à aceitação, da estagnação à aventura. Natália sussurrou para as estrelas: espero que esteja orgulhosa de nós. O voo para Lisboa foi longo, mas menos desconfortável do que Flávia havia temido. Valério garantiu assentos com mais espaço para as pernas e foi atencioso durante toda a viagem, assegurando-se de que ela estava confortável, que tomava seus medicamentos nos horários corretos, que bebia água suficiente para evitar desidratação. A chegada a Lisboa foi como entrar em um filme. O céu de um azul intenso que Flávia nunca havia visto, o Tejo refletindo o sol da manhã, as construções antigas em tons pastéis, tudo parecia irreal, como se tivesse saído de um sonho ou de um cartão postal. E lá estava Naira, esperando-os, no aeroporto mais bronzeada do que nunca, com um sorriso tão amplo que parecia iluminar todo o saguão. O abraço entre as 3 gerações de pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado uma forma de ser família, foi um momento de pura alegria. Não acredito que vocês realmente vieram, disse Naira, alternando seu olhar entre a avó e o pai. Não perderíamos isso por nada, respondeu Flávia, segurando sua mão como se para confirmar que era real, que estavam realmente ali, juntos, em um país estrangeiro. Os dias em Lisboa foram mágicos. Naira era uma guia entusiasmada, mostrando-lhes seus lugares favoritos, apresentando-os aos amigos que havia feito, levando-os a pequenos restaurantes onde a comida era autêntica e os preços razoáveis. Flávia absorvia cada experiência com a curiosidade de quem descobre um novo mundo. Os sabores diferentes, os sotaques musicais do português europeu, a história secular que emanava das pedras das calçadas, tudo a encantava. À noite, em seu
O quarto, no pequeno hotel de charme onde estavam hospedados, escrevia em um diário que havia comprado especialmente para a viagem, querendo registrar cada detalhe para revisitar mais tarde. Numa tarde particularmente bonita, enquanto descansavam em um café com vista para o rio, depois de um dia inteiro explorando o bairro de Alfama, Valério comentou: Naira mencionou que está considerando ficar mais tempo em Portugal. Talvez fazer um mestrado aqui. Flávia sentiu uma pontada no coração. A ideia de Naira morando permanentemente tão longe não havia ocorrido antes. Ela disse isso? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Sim, ontem, enquanto você descansava. Aparentemente, um dos professores ficou impressionado com seu talento e mencionou a possibilidade de um programa especial. Flávia ficou em silêncio, processando a informação. Parte dela queria protestar, argumentar que Naira era jovem demais para morar em outro continente, que precisava terminar seus estudos no Brasil primeiro, que ela, Flávia, sentiria demais sua falta. Mas outra parte, mais sábia, sabia que seria egoísmo tentar impedir Naira de seguir seus sonhos. Não era isso que havia desejado para ela durante todos esses anos. Que tivesse oportunidades, que expandisse seus horizontes, que vivesse plenamente. Seria uma grande oportunidade para ela, disse finalmente. Valério olhou-a com admiração. Você é uma mulher extraordinária, Flávia. Muitos no seu lugar tentariam impedir. Já aprendi que não se pode conter o vento, respondeu ela, observando os barcos que navegavam tranquilamente pelo Tejo. Só podemos ajustar nossas velas. Outro gancho narrativo diferente e também poderoso, referente à história, no ponto certo, para manter a atenção e a curiosidade do espectador. O retorno ao Brasil foi mais difícil do que a partida. Não apenas pelo cansaço da viagem, mas principalmente porque significava deixar Naira para trás. A decisão havia sido tomada. Ela ficaria em Lisboa por pelo menos mais 6 meses, completando o programa especial para o qual havia sido selecionada. A despedida no aeroporto foi emocionante, com promessas de visitas frequentes, chamadas de vídeo regulares e talvez um Natal juntos em Lisboa. Cuide-se, disse Flávia, segurando o rosto da neta entre suas mãos, memorizando cada traço. E lembre-se que sua casa estará sempre esperando por você. Eu sei, vó, respondeu Naira, com os olhos marejados. Você é meu porto seguro, sempre será. No voo de volta, sentada ao lado de Valério, Flávia refletiu sobre como sua vida havia dado tantas voltas inesperadas. Se alguém lhe dissesse 1 ano atrás que estaria voltando de uma viagem a Portugal, acompanhada pelo pai, de sua neta, enquanto a jovem ficava para trás para seguir seus sonhos musicais, teria achado completamente absurdo. No que está pensando? Perguntou Valério, notando seu silêncio prolongado. Em como a vida é imprevisível, respondeu honestamente, e em como, às vezes, os planos mais perfeitos que fazemos são substituídos por realidades muito melhores do que poderíamos imaginar. Ele assentiu, compreendendo. Sabe, passei anos me culpando pelo que não sabia, pelo que não fiz, confessou. Imaginando como teria sido se tivesse conhecido Naira desde o início, se tivesse estado lá para Natália. E agora? Agora entendo que não podemos mudar o passado, só podemos aprender com ele e fazer melhor no presente. As palavras ecoaram profundamente em Flávia. Não era exatamente o que ela mesma havia aprendido ao longo do último ano? Ao voltarem para o apartamento no Cambuci, a ausência de Naira era palpável. O lugar parecia maior, mais silencioso, como se parte de sua alma tivesse ficado em Lisboa. Flávia encontrou na mesa da sala um pequeno pacote com um bilhete escrito à mão. Para que você não se sinta sozinha até nos vermos novamente. Com amor, Naira,
Dentro havia um álbum recém-comprado, já com algumas fotografias da viagem impressas e espaço para muitas mais. Na primeira página, uma imagem dos três em frente à Torre de Belém, sorrisos amplos, o vento bagunçando seus cabelos, o sol brilhando em seus rostos. Flávia sentou-se lentamente, passando os dedos pela fotografia. Ali estavam eles, uma família improvável, unida por laços que transcendiam o convencional. Uma avó que se tornou mãe pela segunda vez, um pai que chegou tarde demais e cedo, o suficiente, uma jovem que herdou a determinação de ambos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Flávia escreveu uma carta para Natália, como fazia ocasionalmente em momentos significativos. Não era algo que compartilhava com ninguém, apenas uma forma de manter viva a conexão com a filha que havia partido cedo demais. Querida Natália, hoje voltei de Portugal, onde Naira decidiu ficar por mais tempo. Você ficaria tão orgulhosa dela, talentosa, corajosa, determinada a seguir seus sonhos, mesmo quando isso significa deixar o conforto do conhecido para trás. Valério estava comigo na viagem. Sei que isso pode soar estranho, mas ele se tornou uma presença constante em nossas vidas. Não o homem que você conheceu brevemente, mas alguém mais maduro, mais consciente de suas responsabilidades. Às vezes me pergunto o que você diria sobre tudo isso. Se aprovaria as decisões que tomei, os caminhos que trilhamos. Espero que sim. Naira tem tanto de você, seu sorriso, sua paixão pela música, aquele brilho nos olhos quando está verdadeiramente feliz. Mas também tem partes de Valério e partes que são unicamente dela. Prometi a você, naquela noite em que parti do hospital sem você, mas com um pequeno embrulho nos braços, que faria o melhor que pudesse. Nem sempre soube qual era o melhor caminho, mas segui em frente com amor, que acho que é tudo o que realmente importa no final. Sinto sua falta todos os dias, mas agora essa saudade vem acompanhada de uma paz que antes não existia. Com todo o meu amor, mamãe. Ao terminar a carta, Flávia sentiu uma estranha leveza, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Guardou o papel em uma caixa onde mantinha todas as cartas que havia escrito para a filha ao longo dos anos. Um arquivo de amor que talvez um dia mostraria a Naira. Nas semanas que se seguiram, Flávia e Valério encontraram um novo ritmo. 100. Naira, como o centro gravitacional de sua relação, precisaram redefinir os parâmetros de sua convivência. Para surpresa de ambos, descobriram que genuinamente apreciavam a companhia um do outro. Valério continuava visitando regularmente, muitas vezes trazendo livros que achava que Flávia apreciaria, com base nas conversas que haviam tido. Ela, por sua vez, preparava jantares ocasionais, experimentando receitas portuguesas que haviam conhecido durante a viagem, numa tentativa de manter viva a conexão com Naira. Isso está realmente bom, comentou ele uma noite, após provar um bacalhau que Flávia havia preparado segundo uma receita que uma senhora portuguesa lhe dera em Lisboa. Você deveria ter aberto um restaurante. Flávia riu, sentindo-se estranhamente jovial. Nunca é tarde demais, não é o que dizem? Nunca, concordou ele, erguendo sua taça em um brinde silencioso. As chamadas de vídeo com Naira eram o ponto alto da semana para ambos. Juntos, sentavam-se no sofá da sala, absorvendo cada detalhe que ela compartilhava sobre sua vida em Lisboa. Os concertos em que estava participando, os novos amigos, as descobertas culturais. Acho que vocês dois estão se dando bem demais. Sem mim, brincou ela durante uma dessas chamadas, notando a camaradagem que havia se desenvolvido entre Flávia e Valério. Estamos sobrevivendo, respondeu Flávia com um sorriso. Mas sentimos muito sua falta. Era verdade. Apesar da nova dinâmica, apesar das descobertas e ajustes, havia um espaço que só Naira poderia preencher.
Um espaço que Flávia sabia que precisava aceitar permaneceria parcialmente vazio agora que a neta começava sua própria jornada, longe do ninho que havia sido cuidadosamente construído para ela. Mas havia algo reconfortante em compartilhar essa saudade com alguém que a compreendia completamente. Valério, como o pai de Naira, sentia o mesmo vazio, a mesma mistura de orgulho e melancolia. Era um novo tipo de conexão entre eles, baseada em uma experiência emocional compartilhada que ninguém mais poderia realmente entender. O tempo passou, como sempre faz, marcando as estações com mudanças sutis, na luz, na temperatura, nas cores da cidade. Naira continuava em Lisboa, florescendo em seu ambiente novo, crescendo não apenas como musicista, mas como pessoa. Suas chamadas de vídeo mostravam uma jovem cada vez mais confiante, mais articulada, mais confortável em sua própria pele. "Tenho uma notícia", anunciou ela em uma dessas chamadas, cerca de 4 meses após a visita de Flávia e Valério. "Fui convidada para participar de um concerto importante aqui. Será transmitido pela televisão nacional portuguesa." O orgulho que Flávia sentiu foi tão intenso que mal conseguia expressar em palavras. Era tudo o que sempre havia desejado para Naira, que encontrasse sua paixão, que fosse reconhecida por seu talento, que vivesse plenamente. "Quando será?" perguntou Valério, igualmente emocionado. "Em 3 semanas", respondeu Naira. "Sei que é pouco tempo, mas vocês acham que poderiam vir? Seria tão importante para mim ter vocês aqui." Flávia e Valério trocaram um olhar. Não precisavam de palavras para comunicar o que ambos estavam pensando. Claro que iriam, não importava o que fosse necessário arranjar. "Estaremos lá", prometeu Flávia. "Não perderíamos isso por nada deste mundo." Nos dias que se seguiram, os preparativos para a segunda viagem a Portugal ocuparam todo o tempo livre. Era diferente agora. Não havia mais a ansiedade do desconhecido, mas sim a empolgação de retornar a um lugar onde haviam sido felizes, onde parte de seu coração permanecia. Na véspera da viagem, enquanto finalizavam as malas, Valério fez uma pergunta inesperada. "Flávia, já pensou em se mudar para Portugal, para ficar mais perto de Naira?" A pergunta pegou-a de surpresa. Mudar-se definitivamente para outro país, aos 63 anos, parecia uma ideia radical. Deixar para trás tudo o que conhecia, os poucos amigos que ainda mantinha, a familiaridade de sua rotina. "Não sei", respondeu honestamente. "Seria uma mudança muito grande. Apenas algo para considerar", disse ele sem pressionar. "Especialmente se Naira decidir ficar por lá permanentemente." A ideia ficou pairando em sua mente durante toda a viagem. Era tentador, sem dúvida. A possibilidade de estar presente na vida diária de Naira novamente, de ver pessoalmente seus triunfos, de oferecer conforto em seus momentos difíceis. E Portugal, com seu clima ameno, seu ritmo mais lento, parecia um lugar agradável para viver os próximos capítulos de sua vida. Lisboa os recebeu com sol e uma brisa suave, como um velho amigo feliz por revê-los. Naira estava no aeroporto, ainda mais radiante do que da última vez, seu rosto iluminado pela expectativa do concerto e pela alegria de ver sua pequena família reunida novamente. "Não acredito que vocês estão aqui", exclamou, abraçando-os com força. "Vai ser perfeito, vocês vão ver." Os dias que antecederam o concerto foram preenchidos com ensaios para Naira e explorações para Flávia e Valério. Eles visitaram partes de Lisboa que não haviam conhecido na primeira viagem. Aventuraram-se até Sintra para ver seus palácios de conto de fadas. E passaram longos momentos simplesmente sentados em cafés, observando a vida portuguesa fluir ao seu redor. "Poderia me acostumar com isso", comentou Flávia em um desses momentos de contemplação. "Eu também", concordou Valério, sem elaborar,
mas seu olhar continha uma pergunta silenciosa. A noite do concerto chegou, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e excitação. O auditório era impressionante, com sua arquitetura moderna contrastando com a cidade antiga ao redor. Flávia e Valério foram conduzidos a assentos reservados na primeira fila, onde podiam ver claramente o palco onde Naira se apresentaria. Quando ela finalmente apareceu, com seu violão e um vestido simples, mas elegante, Flávia sentiu o coração inchar de orgulho. Ali estava sua menina. A pequena que havia embalado em noites de febre, a criança cujos joelhos havia limpado após quedas no parquinho, a adolescente que havia guiado através das complexidades da vida. Agora, uma mulher jovem prestes a mostrar seu talento para uma plateia internacional. Os primeiros acordes encheram o auditório e Flávia fechou os olhos por um momento, permitindo-se ser transportada pela música. Quando os abriu novamente, notou que Valério havia discretamente segurado sua mão. Não disse nada, apenas retribuiu o gesto, sentindo naquele simples contato toda a jornada que haviam percorrido juntos. A apresentação foi um sucesso absoluto. Naira recebeu uma ovação de pé e lágrimas brilhavam em seus olhos quando ela fez uma reverência final, buscando com o olhar Flávia e Valério na primeira fila. Após o concerto, durante a pequena recepção para os artistas e convidados especiais, um homem elegante de meia-idade aproximou-se deles. "Vocês devem ser a família de Naira", disse ele em um português com sotaque. "Sou Philippe Dubois, diretor do Conservatório de Paris. Sua neta tem um talento extraordinário." Flávia e Valério agradeceram, orgulhosos, enquanto o homem continuava. "Estamos oferecendo a ela uma bolsa completa para estudar conosco por 2 anos. É uma oportunidade rara, que oferecemos apenas aos melhores." A notícia era simultaneamente maravilhosa e desafiadora. Paris era ainda mais longe, ainda mais distante de São Paulo. Mas como negar tal oportunidade? Quando finalmente ficaram a sós com Naira, no pequeno apartamento que ela dividia com outros estudantes, a emoção tomou conta. "Vocês ouviram? Paris!" exclamou ela, seus olhos brilhando de excitação. "O Conservatório de Paris! É incrível, querida", disse Flávia, genuinamente feliz por ela, mesmo que seu coração se apertasse com a ideia da distância maior ainda. "Estamos muito orgulhosos", acrescentou Valério, sua voz embargada pela emoção. Naira olhou para eles, seu rosto subitamente sério. "Mas é tão longe", disse baixinho. "Não sei se quero ficar tão distante de vocês." Flávia sentiu um nó na garganta. Era exatamente o tipo de dilema que havia temido desde que Naira era pequena. O momento em que teria que escolher entre manter a neta próxima e permitir que ela voasse livremente. "Naira", começou lentamente, "você precisa ir. É a oportunidade da sua vida." "Mas e vocês?" Flávia trocou um olhar com Valério, um olhar cheio de significados não ditos, de possibilidades ainda não exploradas. "Nós sempre encontraremos um jeito", respondeu ela. "Sempre encontramos, não é?" Naquela noite, depois que Naira adormeceu, exausta pela emoção do concerto e pelas perspectivas futuras, Flávia e Valério permaneceram acordados, conversando em voz baixa na pequena sala do apartamento. "Ela deveria ir", disse Flávia, verbalizando o que ambos já sabiam. "Paris é um sonho para qualquer músico." "Sim", concordou Valério, "mas entendo a preocupação dela em ficar longe, especialmente de você." Flávia sentiu uma onda de gratidão por este homem que havia entrado em suas vidas de forma tão inesperada e agora parecia entendê-la tão bem. "Estive pensando", continuou, ele hesitante, "sobre o que conversamos antes, sobre a possibilidade de nos mudarmos para a Europa." "Acha que seria possível?" perguntou Flávia, permitindo-se considerar a ideia seriamente pela primeira vez. "Para mim, sim. Tenho contatos em hospitais aqui. Poderia encontrar trabalho. A questão é,
Você estaria disposta a deixar tudo para trás? Sua casa, suas memórias? Flávia olhou pela janela para as luzes de Lisboa que brilhavam na noite. Pensou no pequeno apartamento no Cambuci, nas fotografias na estante, no vazio que sentia quando Naira não estava. As memórias vêm comigo onde quer que eu vá, respondeu, finalmente. E minha casa? Bem, minha casa é onde Naira está, sempre foi. Valério sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado familiar no último ano. Então, talvez seja hora de considerar um novo capítulo para todos nós. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na pequena varanda do apartamento com vista para os telhados alaranjados de Lisboa, Flávia observou Naira, tão jovem, tão cheia de possibilidades à sua frente. Como seria belo poder acompanhar essa jornada de perto, ser testemunha de seu crescimento, estar lá para celebrar suas vitórias e confortar suas derrotas. Naira, começou, trocando um olhar rápido com Valério. Estivemos conversando sobre Paris, sobre seu futuro. E? Perguntou a jovem apreensiva. E achamos que você deveria aceitar a bolsa. É uma oportunidade incrível. Mas, continuou Flávia, segurando a mão da neta, estamos considerando seriamente a possibilidade de nos mudarmos para a Europa também, para ficarmos mais perto de você. Os olhos de Naira se arregalaram de surpresa. Sério? Vocês fariam isso? Deixariam tudo em São Paulo? Por você, disse Flávia simplesmente. Já deixei muitas coisas para trás antes, e sempre valeu a pena. Naira olhou de Flávia para Valério, como se tentasse compreender a magnitude do que estavam propondo. Vocês realmente fariam isso por mim? Perguntou novamente, sua voz quase um sussurro. Por você, respondeu Valério, e também por nós, para vivermos essa nova fase juntos, como uma família. A palavra família pairou no ar como uma promessa, um reconhecimento do que haviam se tornado, não através de arranjos convencionais ou expectativas sociais, mas através de escolhas deliberadas, perdões difíceis e amor incondicional. Naquele momento, sob o sol português que entrava pela janela, 3 pessoas que o destino havia separado e reunido de formas inesperadas encontraram um novo caminho juntas. Um caminho que nenhum deles poderia ter antecipado, mas que agora parecia tão claro, tão certo, como se tivesse sido escrito nas estrelas desde o início. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.